Olá, sou o pastor Carlos McCord, é dia 13 de junho de 2022, está na hora para mais uma leitura devocional com o autor Oswald Chambers. Eu espero que você esteja bem e já pronto para ouvir um aconselhamento, um encorajamento que vem da voz desse homem de Deus que faleceu muitos anos atrás, mas continua falando com muita gente através do seu livro devocional, Tudo para Ele. Estamos lendo a leitura do dia 10 de fevereiro. Se você está lendo o livro comigo, você tem a sua cópia ou digital, ou você tem um livro mesmo, e é 10 de fevereiro, e o título da devocional é Sua capacidade de ver a Deus está obscurecida. Sua capacidade de ver a Deus está obscurecida. Interessante essa pergunta. Como sempre, Oswald Chambers vai nos desafiar. Ele vai chamar a nossa atenção, com certeza, para alguma área da nossa vida que é importante a gente aperfeiçoar através da presença de Cristo em nós. E ele cita esse versículo em Isaías, capítulo 40 e versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Agora vamos ouvir a voz desse homem de Deus que tem me abençoado há tanto tempo como uma parte da minha vida devocional. O povo de Deus, na época de Isaías, esvaziou sua imaginação contemplando a face dos ídolos. Entretanto, esse profeta os fez olhar para os céus, isto é, os fez começar a usar corretamente suas faculdades mentais. Se nós somos filhos de Deus, temos um tremendo tesouro na própria natureza e perceberemos que isso é santo e sagrado. Se tão somente começarmos a usar nossa imaginação que tem fome de Deus, nós o veremos se manifestando a nós em cada nascer e pôr do sol, em todas as nuvens no céu, em cada flor que se abre, em cada folha que cai. O verdadeiro teste do enfoque espiritual é ser capaz de controlar os pensamentos e imaginação. Será que sua mente não está focada na face de algum ídolo? Será que esse ídolo não é você mesmo, seu trabalho, talvez sua maneira de compreender como um servo deveria ser, ou talvez sua experiência de salvação e santificação? Se assim for, sua capacidade de ver Deus está obscurecida. Você se sentirá impotente quando tiver que enfrentar dificuldades e for forçado a suportá-las na obscuridade. Se sua capacidade de enxergar for cegada, não olhe para trás em busca de suas próprias experiências, mas fixe seu olhar em Deus. É dele que você precisa. Não se fixe em si mesmo e afaste-se dos seus ídolos e de tudo que tem obscurecido o seu pensamento, sua imaginação. Acorde e aceite o conselho óbvio de Isaías ao seu povo, ao dizer: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Isaías 40, 26. E espontaneamente volte os seus pensamentos e o seu olhar para Deus. Uma das razões de nosso sentimento de futilidade na oração é por termos perdido nossa capacidade de visualizar. Não imaginamos mais o que é, espontaneamente, depositar todo o nosso ser no altar de Deus. Na verdade, é mais importante sermos pão partido e vinho derramado na área da intercessão do que em nossos contatos pessoais com os outros. Deus concede o poder da imaginação ao santo, a fim de que este possa ir além de si mesmo
e estabelecer relacionamentos bons e seguros, como nunca antes vividos. Sempre o Oswald Chambers me faz pensar, e tem horas que eu tenho que ler as devocionais deles várias vezes para tentar chegar na ideia básica do que ele está dizendo. O que eu ouvi dele, mais uma vez aqui nesse trecho, é um convite. É um convite de mudar o meu foco. Um convite de elevar a minha mente, as minhas emoções e as minhas vontades para a coisa mais linda que eu possa imaginar. Agora, se o meu olhar é para mim mesmo e eu estou focado em mim, então eu estou dizendo que a coisa mais importante sou eu. Se a minha imaginação está fixada nas circunstâncias visíveis do meu dia a dia, como se a coisa mais importante são detalhes e circunstâncias que me cercam, então eu vou viver uma vida mundana, uma vida assim focada nas coisas visíveis. O apóstolo Paulo diz, a gente olha para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporário. Agora, todo dia, eu tenho que decidir onde eu quero focar a minha atenção. E ele recomenda que você ouça o profeta em Isaías, eleve seus olhos, e eu chamo isso de mirar alto. Mirar alto. Isso quer dizer, eleve seus olhos para a coisa mais linda que você consegue imaginar. Aí você lembra que ele falou desse dom de imaginação que o ser humano tem, que você tem, que eu também tenho, de imaginar. E quando eu elevo meus olhos para Deus, eu começo a imaginar coisas perfeitas, eternas, lindas. E esse elevar meus olhos me tira das circunstâncias do meu dia a dia, do meu egoísmo, e me faz querer participar dessa linda realidade que é Cristo. Eu tenho um hábito que tem me ajudado muito nessa área de imaginação. Às vezes eu acordo antes do tocar do alarme de manhã, e eu tenho alguns minutos de silêncio antes de eu sair da cama, e eu lembrando dessa devocional e esse elevar os olhos e mirar alto, eu começo no livro de João, o Evangelho segundo João, e eu começo a andar nas páginas daquele livro que eu tenho lido tantas vezes, e eu vejo Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo em capítulo 1. Em capítulo 2, eu vejo Jesus transformando aquela água em vinho, e eu vejo Jesus como aquele que resolve os problemas e corrige os erros dos seres humanos que não planejaram bem o casamento. Aí em capítulo 3, eu imagino Nicodemos chegando na presença de Jesus, querendo saber como entrar no reino, e ele fala que ele precisa nascer de novo. E Jesus diz que como Moisés levantou serpente no deserto, ele tem que ser levantado para que todo que vê ele pode ser curado. Aí em capítulo 4 de João, eu penso naquela mulher samaritana que foi casada 5 vezes, estava vivendo com um homem que não era o marido dela, e Jesus disse, eu posso ser em você a água jorrando, e você vai achar tudo que você precisa em mim, se você olhar para mim com fé. Então eu consigo fazer isso até o último capítulo do Evangelho segundo João. É uma maneira que eu uso para ativar a minha imaginação e saber que eu estou na presença de Cristo que habita em mim, e foi Ele que multiplicou pães e peixes. Foi Ele que libertou aquela mulher que cometeu adultério e disse, vá e não peques mais. Foi Ele que chamou a Lázaro do túmulo. Está vendo como a sua imaginação é uma ferramenta de você focar nas coisas de cima.
e lembrar quem criou tudo isso. Quem criou as flores que estão aqui atrás de mim. Você acha que é um acidente? Que a Pamela e eu gostamos de ter flores em casa? Porque essas flores estão glorificando a Deus. Elas não pedem nada, eles estão sendo lindos. Mas se eu olhar pela janela, tem muito mais coisa lá fora pregando a generosidade de Deus. Mas eu tenho que elevar os meus olhos, ativar a minha imaginação e começar a glorificar a Deus. Aí sim, esse dia começa bem. Por isso eu leio Oswald Chambers. Ele desperta em mim essa avaliação, mas também ele me chama para ouvir e praticar. E assim, ele tem me abençoado muito. Aprenda essa lição, que ele falou assim: elimine seus ídolos e olha para o Deus verdadeiro. Eleve seus olhos, mire alto. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.